porque o nosso Deus é o nosso guardador. O tema dessa nossa palestra hoje é como evitar o seu sepultamento. Eu tenho escolhido esse tema porque nós vivemos em tempos de angústia desde que começou a pandemia. Eu sou uma profissional médica missionária, eu vou de casa em casa. E eu já cheguei de 2019 para cá, quando começou a pandemia, em lares de pessoas que perderam 7 pessoas na família por conta da Covid e de outras coisas, né? E a gente sabe que isso é muito angustiante. Se você perde um amigo, dói. Imagina você perder 7 pessoas da família. E não só isso, a gente sabe que a humanidade está muito enferma. As estatísticas, as pesquisas apresentam isso para nós. A gente não consegue bater em 2 portas sem não encontrar ali pessoas enfermas. Você não consegue achar um lar. Dificilmente você acha um lar que não esteja ali uma pessoa com alguma doença crônica, com algum problema que está afetando o seu corpo. E sabemos que, apesar de todas as tecnologias, né, de todos os avanços da ciência, apesar de ter um postinho de saúde praticamente dando assistência a todas as pessoas, com médicos e profissionais capacitados, e toda a remediação que a ciência pode oferecer para nós hoje, e toda a assistência, ainda assim, as pessoas continuam enfermas. E ainda assim, as pessoas estão morrendo precocemente. E eu sempre pergunto, por que isso? Por que esse antagonismo? Apesar de todos os avanços nas pesquisas científicas e nos avanços médicos, essas pessoas estão tão enfermas. Por que apesar de uma farmácia a cada esquina, ainda assim, os remédios não resolvem, as pessoas estão enfermas? E é uma enfermidade que domina o todo. É uma enfermidade mental, físico, moral, espiritual. Porque depois da pandemia, não é só a igreja aqui que sente a pressão do abandono. Todas elas sentem. Os cristãos se esfriam, já não sentem mais uma necessidade de frequentar a casa de Deus. Queridos, muitas são as enfermidades que acometem os nossos corações. E não só as pessoas que estão no mundo, mas também as pessoas que estão buscando a presença de Deus. E essa palestra, mais uma vez, eu espero que sirva para nos autoanalisarmos, como fizemos da outra vez. Eu vou aqui lembrar de algumas coisas que eu já falei anteriormente. Não falo nada novo, mas testemunho. Talvez você lembre, você que já esteve aqui, né, participando da outra palestra que eu fiz. Para a gente começar, vamos abrir a Bíblia em Apocalipse 14. Apocalipse 14 conta aí o apóstolo João escreve das suas visões e ele enxerga então os anjos voando sobre o céu. E esses anjos conversam entre si. E João descreve. E ele diz ali então, na visão dele, no Apocalipse 14, no verso 6 e 7, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai glória, pois é chegada a hora de seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. E nesse momento eu vou pedir para que cada um incline a cabeça e vamos orar mais uma vez. Oremos.
Querido Deus, obrigada, meu Pai de amor, por mais uma vez ter me trazido aqui. E eu sei, Senhor, que estamos finalizando o ano. A minha mente está assim cansada. E o Senhor sabe. E aqui eu suplico que Teu Espírito Santo haja poderosamente através de mim, que eu não venha falar de mim mesma, mas seu testemunho das maravilhas que o Senhor tem feito. Amém. E que o Senhor fale através de mim, que eu venha ser um conduto de Ti aqui, Senhor. E que o Senhor possa falar aos seus filhos. E que os meus ouvidos também possam ouvir o Senhor falar através de mim. E que a Tua palavra nos instrua. E que o Santo Espírito nos abra a mente e o entendimento e o nosso coração para que possamos ser convertidos cada vez mais em um ser semelhante ao Senhor. Amém. Então esteja comigo nesse momento e seja com cada um aqui na igreja, para que eu testemunhe de quão maravilhoso é o Senhor Jesus e cada pessoa aqui também deseja estar testemunhando, proclamando, né, aos vizinhos, aos amigos, aos parentes, a todos o quão maravilhoso o Senhor é. E que quando os nossos corações se voltarem para vir a Tua casa de adoração, que nunca viemos sozinhos, mas que venhamos sempre trazendo alguém conosco para apresentar esse Deus maravilhoso que o Senhor é para nós. Então esteja conosco no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Amém. Então, queridos, a primeira mensagem angélica que o apóstolo João escreve para nós diz ali: temei a Deus e dai glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E esse temei não é ter medo, mas é ter respeito, ter uma adoração verdadeira. E quando ele diz ali, dai glória, e nós temos que dar glória a Deus. Mas como nós vamos dar glória a Deus? Cantando, falando, pregando o Evangelho? A Bíblia nos ajuda a ir mais profundo e a entender mais profundamente como é esse dar glória a Deus. 1 Coríntios 10, 31. Vamos lá. O apóstolo Paulo, ali em torno de 30 anos depois da ascensão de Jesus aos céus, o apóstolo Paulo recebe seu chamado e ele vem então e ele explica para nós, esclarecendo ali no capítulo 10 de 1 Coríntios, versículo 31, ele diz assim: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, o que eu como, o que eu bebo, talvez o que eu olho, o que eu escuto, o que eu sinto no meu coração, o que eu penso na minha mente, as minhas ações, as minhas atitudes, tem que ser para a glória de Deus. O meu casamento, os meus filhos, a minha empresa, o meu dinheiro, o meu carro, o que mais pode ser usado para a glória de Deus? Eu creio, querido, que tudo que Deus trouxer em nossas mãos deve ser usado para a glória de Deus. A minha forma de me vestir, de me portar, de me cuidar. Hoje eu entendo isso. E eu sou tão grata ao Senhor Jesus por isso. Porque nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Até os meus 35 anos, eu vim para a minha própria glória. Eu era uma cristã. Sim, fervorosa, sim, religiosa ao máximo. Mas a minha adoração não era para o Senhor Jesus. Não era para Deus. E agora eu vou falar um pouquinho desse testemunho. Em 2015, eu sofri uma enfermidade. Vocês conhecem a história, mas eu vou repetir para aqueles que não conhecem. Ainda lembrar os que conhecem. Queridos, eu tive nódulos na garganta, na boca, na mama, arrastando minha perna direita, murcha, capenga, depois de 8 meses de tratamento com tudo que a medicina podia oferecer. E eu estava ali me enxergando, cacamama, com a face
desconfigurado pela dor, já não tinha mais amigos, a conta e o dinheiro tinha também subido, e eu percebia que a morte estava perto. E o que mais me doía não era a minha doença, o que mais me doía era olhar as faces dos meus filhos, 7 e 11 anos, e eu dizia: Senhor Jesus, eu não quero morrer, eu não quero deixar os meus filhos assim desamparados. A minha filha perdeu o pai quando tinha 2 anos, eu disse: eu não quero, isso tem eu, né? E eu comecei então a suplicar: eu quero milagre de Deus, eu quero milagre de Deus. E eu orava, explicava, pedindo milagre. E nada acontecia. Nada. Então eu não ia falar: Senhor, fala comigo, Deus. Mostra para mim o que eu estou fazendo de errado, que pede o Senhor de me dar um milagre. E naquela noite Deus teve misericórdia de mim. Ele me respondeu. E no meu sonho, eu ouvi uma voz bem surda a me falar: seja uma naturalista vegetariana e não é para comer mais carne. E eu acordei. E no dia seguinte, eu comecei: Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda, Espírito Santo, porque eu não posso mais comer carne. Agora, ser naturalista vegetariana, Senhor, me ajuda a entender isso. Eu não sabia exatamente o que era fazer isso, mas o Senhor foi me ajudando. E dentro daquilo que eu entendi naquela época, com 90 dias eu fiquei curada. Tudo sumiu e eu fiquei bem. Eu não conseguia puxar uma maçaneta da porta, o meu braço estava na tipoia, mas de repente tudo foi melhorando e a vida fluiu. E eu fiquei bem com o coração tão cheio de alegria. Eu não me contia. E aqui na minha mente uma pergunta que soava assim: poxa, você viu a morte de perto, será que você está pronto para entrar no reino? E aquela pergunta batia: poxa, você viu a morte de perto, será que você está pronto para entrar no reino? E eu aguentei e fiz a segunda pergunta então: Senhor Jesus, se eu morrer hoje, eu entro no teu reino? Senhor, eu estou preparada para entrar no teu reino? Por favor, me mostra, me diz. E aí eu sonhei novamente. E Deus me mostrou que eu não entrava no reino dele. E eu não entrava porque eu nunca tinha visto a minha herança. A minha herança. Queridos, eu era uma católica muito fervorosa e procurava morar sempre perto de uma igreja para estar sempre presente nos eventos. E meus filhos também. Então, minha filha já tinha participado da primeira comunhão, estava lá se preparando para a crise. E aquela resposta do Senhor foi bastante angustiante para mim. Eu dizia: Senhor, eu não roubei, nunca matei, não me prostituí, eu vou na tua igreja, faço tudo que me manda. Mas realmente eu não estava na Bíblia. Eu fazia assim: eu corria versos do Novo Testamento. Eu abria aqui, abria acolá, quando eu tinha uma aflição, quando eu tinha uma angústia, e deixava a Bíblia aberta no Salmo 91. Era assim. Mas eu entendi que eu tinha que estudar a palavra. E resumindo essa história, eu fiquei de 2015 até 2017 estudando a Bíblia. E quando eu terminei, eu discutia com o Senhor que não há povo na terra que faz isso, irmão, não há. E Deus me mostrou, depois de alguns dias de sofrimento, que existe sim. Depois de eu procurar estudar todas as religiões da terra, eu falei: não vou dar conta não, Senhor, porque era na época, quando eu entrei no Google para pesquisar uma religião que tinha mais fidelidade à Bíblia, era 38 mil religiões cristãs. Hoje está mais de 40 mil. Aí eu falei: Senhor Jesus, não dou conta, me ajuda. E Deus me orientou: então estude da sua cidade. Mas eu orava: me mostra, me mostra. E Deus então me mostrou. E foi a igreja adventista do 7º dia. E eu encontrei essa igreja pelo TV no tempo. E ali, na TV no tempo, quando eu encontrei, tudo que falava fechava, se encaixava, dava certo. E eu dizia: olha, Senhor, eles entendem exatamente como eu entendo, diferente das outras religiões que se chocavam. Só que eu não achava uma igreja na minha cidade, não conseguia encontrar. E orava e pedia assim: ó Senhor, prepara um dia especial para cantar na tua igreja. Ó Senhor, prepara um dia especial para cantar na tua igreja. E procurava. Até que um dia de manhã eu levantei e me veio na mente: procure no Google. Porque eu já perguntava para as pessoas e ninguém me ajudava, eu não conseguia. Fui no Google e realmente achei a central de Candela da Serra. E eu nem falava
vive do bem e do mal, luz e trevas, e disse, não vou falar nada, porque senão não chego nessa igreja. E só me arrumei, peguei meu filho e fui. E quando eu cheguei lá, eu encontrei um irmão muito querido, que eu conhecia. Mas eu não sabia que era um adventista. E ele estava lá na porta, ele disse, você é adventista? Aí ele disse, sou. E eu falei, e eu procurando uma igreja. E ele, então, chegou. Eu falei, procurando uma igreja adventista, né? Ele disse, chegou. E eu falei, não, eu sempre fui católica a minha vida inteira, e Deus me mostrou para mim vir aqui, para mim ficar aqui. E eu vim no culto. E ele disse, não temos culto hoje, nós estamos num dia especial. Meu coração, porque eu pedi um dia especial. E aí ele disse, hoje nós vamos distribuir literatura. Nós distribuímos literatura. Eu falei, olha que interessante. Ele, então vamos conosco, vamos. E quando ele pegou o livro e me trouxe, aí eu olhei, tenho inclinado assim, por quê? Em casa. Eu estava ouvindo o tempo todo na TV Novo Tempo sobre a escritora americana, Ellen White. E eu dizia, não vou me envolver com esse dogma adventista, assim, não quero. E toda vez que eu ouvia, eu pensava, eu não quero me envolver com esse dogma, Senhor adventista. E orava, prepare um dia especial. E Deus preparou, me levou bem dia do dogma. E eu peguei aquele livro, então, e fiquei assim, tão intrigada que eu perguntei, quem é essa Ellen White? Me explica aí. E então, foi muito maravilhosa a explicação que o meu querido irmão Henrique Becker me deu. Ele disse, esta é a nossa profetisa. Jesus usou ela para nos ajudar a entender a Bíblia, as profecias do tempo do fim, nos ajudar a organizar a nossa igreja, os nossos hospitais, as nossas escolas, tal. E enquanto ele estava falando, o quebra-cabeça foi montando e um farol acendeu na minha face. Por quê? Ele disse a palavra profetiza. Enquanto eu ouvia a escritora americana, eu não queria saber. Mas eu ouvi profetiza, eu disse, claro, que bom, só pode ser uma profetisa. Então eu distribuí aquele material, inclusive fiz até, depois que eu vi isso, eu fiz até um discurso. E a Jane que estava lá, não sei se lembra, eu peguei o livrinho e disse, esta aqui é a palavra do Senhor Jesus, se nós temos assim, obrigado. Jane, se lembra disso? E eu fui. Eu fiz um discurso, eu fiquei tão emocionada, eu fiz um discurso com aquele livro. Aí, e nós distribuímos o livro. Acho que foi também aqui na Jane. Foi com o Henrique, 2017. E quando terminou, eu fui para casa. E levei aquele material comigo, devorei. E amei. E fui em busca de entender. E encontrei, então, os livros de saúde. Ciência do Bom Viver, Conselho sobre Regime Alimentar e um monte de coisa. E eu fui devorar esses livros. O primeiro livro que eu li, logo nas 30 primeiras páginas, ele me deu a entender algo que eu ainda não havia entendido. Nas 30 primeiras páginas do livro Conselho sobre Regime Alimentar, eu entendi que ser uma naturalista vegetariana e não comer mais carne é ter uma mente desentorpecida. Não ser drogada pelo que você come e pelo que você bebe. Não ser drogada, intoxicada, de forma que você perde o discernimento e o entendimento. E eu comecei a entender por que no passado eu tentava ler a Bíblia e eu não conseguia. Muitas vezes na minha vida eu insisti para ler a Bíblia, mas era um livro incompreensível para mim. Eu amava ler toda a literatura do mundo, mas não tinha prazer na leitura bíblica. Por quê? Mente entorpecida. E eu gostava de entender as coisas. E eu não entendia. Mas quando Deus me disse ser uma naturalista vegetariana na época para comer mais carne, eu não só fiquei curada, mas também tive uma mente limpa ao ponto de estudar toda a palavra e entender exatamente como os adventistas entendem. E isso, queridos, é algo que hoje a ciência mostra com pesquisas e evidências e comprovações. E que comemos, bebemos, e olhamos e ouvimos, afeta a nossa saúde, afeta o nosso cérebro, afeta a nossa mente, afeta a nossa espiritualidade, afeta o nosso moral. E os livros de espírito de profecia estão cheios desses conselhos. Mas lá no passado, quando foram escritos, não havia ciência e pesquisas evidenciando, mas hoje há. E eu testemunho isso porque eu sei que tem muita gente de coração fechado, duro. Mas estes são os caminhos seguros que o Senhor tem para nós.
passar aí para a nossa segunda parte. Mas só voltando lá, que eu esqueci de colocar a situação da minha vida entre a adoração e a religiosidade. O que eu era que Jesus mostrou? Uma pessoa extremamente religiosa, mas não tinha Jesus como meu Senhor. O Senhor da minha vida era minhas vontades, os meus prazeres e o meu querer. Eu vivia envolvida com as ciladas de Satanás e passivamente eu servia os interesses dos infernos e não do céu. Ou melhor, Satanás e não de Deus. E isso é sério. E não é só para mim, nem para você, é para todos os cristãos de todas as denominações religiosas que servem os interesses das trevas achando que está servindo ao céu. Essa era a minha posição. Eu era uma religiosa, mas eu não era uma adoradora do Senhor. Eu reconhecia Cristo como Redentor e Salvador, amava isso, mas não o tinha como Senhor. Isso é sério. E aqui, hoje, dentro de todo o impedimento que Jesus tem me dado nesses 5 últimos anos, de 2015 para hoje, dentro de todo esse entendimento, Deus me deu, eu já escrevi 3 livros, nenhum publicado ainda, mas eu creio que, como é um trabalho do Senhor, Ele vai dar um jeito e eu vou publicar muito em breve. E, queridos, os métodos que Satanás sempre usou para envolver o povo de Deus, os mais eficazes são esses aí. Nos levar para nos autodestruir através da alimentação, ou da pretensão, ou da adoração. E esses métodos é provado na Bíblia. Olha para Eva, ele venceu Satanás, ela foi vencida pela alimentação. Aí a gente olha lá para Daniel. Como que Satanás tentou Daniel quando chegou na Babilônia? Ofereceu as iguarias, as finas iguarias da mesa do rei. Daniel poderia ter pegado lá, cheio de pretensão, nossa, eu vou me deliciar com esse banquete do rei. Não. Decidiu Daniel no seu coração não se contaminar. E depois, a adoração. Veio o decreto, e o decreto dizia: se alguém adorar outro Deus que não seja o rei, vai ser jogado na jaula dos leões. E Satanás estava exigindo uma adoração forçada. E Daniel não se contou com isso, continuou servindo Deus. Aí a gente olha para Jesus no deserto. Vem Satanás, o que ele faz primeiramente? Converte as coisas ou as pedras em pães. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem. A segunda tentação diz para Jesus: pula lá no pináculo, porque isso está escrito, né? Isso, que seus anjos vai receber ordens, seus anjos, para que venham te proteger, para que você não tropece. E Jesus disse: não, porque se tivesse pulado é uma pretensão. Eu vou provar Deus, eu vou testar Deus, como tem muitos aí, como eu lá no catolicismo, parentes meus andavam sobre as brasas. Isso é um testar Deus, isso é um tentar Deus, é uma pretensão, onde a gente se enche o coração, sabe? Eu sou um ser sobrenatural, eu faço coisas sobrenatural, mas por trás dessas ações está Satanás, não é Deus. Mas Jesus venceu. E você vem para a adoração. Coloca todas as riquezas diante de Jesus e disse: curve diante de mim, e eu então lhe darei. Jesus venceu. Então, queridos, a adoração, pretensão e alimentação. 3 métodos muito eficazes. Satanás sempre foi os 3 métodos mais eficazes. Agora, isso conosco. Isso será que está acontecendo? Nós estamos rendendo a adoração? Nós estamos rendendo a adoração a um ser
servindo passivamente a Satanás? Essa frase aqui é do Anthony LaVey, um satanista americano. Ele diz assim, quando as TVs foi liberada para as pessoas, ele disse a seguinte frase: os cristãos vão à igreja uma vez por semana para ouvir falar de um sermão do reino, mas nós, satanistas, temos uma igreja em cada casa a pregar o dia inteiro. E alguém sabe, todos sabemos que essa igreja era televisão, né? Era televisão. Hoje, essa igreja ela é portátil. Ela está nas mãos das mães, dos pais, dos filhos. Essa igreja vai para a escola, vem para a igreja, para os cristãos, e está presente na vida dos cristãos em todos os momentos. Que é o celular. Os nossos aparelhos, eles podem ser umas bênçãos nas nossas vidas, mas ao mesmo tempo é um perigo. Se não sabemos usar para a honra e glória do Senhor, vai ser usado para honra e glória de Satanás. E não se iluda, porque no dia 28 de agosto, Deus parou a minha vida. Deus parou a minha vida e me colocou numa caixinha de papelão assim, onde eu não podia sair. E eu então comecei a ficar angustiada e falar: Senhor, o que aconteceu? O que está acontecendo? E fui aos pés de Jesus, com oração: o que está acontecendo? E Deus me mostrou que eu estava perdendo muito tempo nas redes sociais. Eu estava deixando de fazer aquilo que Deus havia me pedido, porque eu tinha perdido conexão com Deus. E Deus então me fez entender que eu precisava terminar de escrever os livros que eu havia começado em 2019 e ainda não tinha terminado. E às vezes você está assim, você vê o tempo passar e diz: poxa, não fiz nada. O que eu estava fazendo? O tempo passou e eu não fiz o que eu tinha que fazer. Por quê? Passou um mês e você ainda não deu aquele estudo bíblico para aquela pessoa que está esperando. Passou um mês e você não fez aquela visita que você deseja. Passou um mês e você não iniciou aquele trabalho missionário que você sabe que tem que fazer. Enfim. Por quê? Estamos dispersos, envolvidos, abduzidos. E através dessa ferramenta de Satanás, que ele tem a ferramenta, essa é uma ferramenta, ele nos abduz, nos envolve através de tudo: cinema, filmes, novelas, séries, jogos, músicas, moda, sexo, agora ideologia de gênero, feminismo, alimentação. E tudo isso aí é criação dele para construir a geração que vai adorá-lo no lugar de Jesus, conforme diz o Espírito de Profecia, o grande conflito. Satanás vem, mas sim Jesus vem. E ele será adorado por outra terra, cumprindo Apocalipse 13. E nós estamos aqui, de certa forma, servindo passivamente esses interesses das trevas, porque quando a gente olha todas essas coisas, aqui no nosso cérebro, córtex pré-frontal, que é o comandante do nosso corpo, tem um neurônio espelho. O neurônio espelho vai nos construir naquilo que contemplamos. E aí está lá, pela contemplação, somos transformados. E se nós precisamos ser representantes das virtudes de Jesus, nós vamos conseguir, estando olhando a vitrine de Satanás, as ferramentas de Satanás, a gente não vai conseguir. Se a gente não se apartar, a gente não consegue. E se não for pela oração, como eu fiz, Espírito Santo de Deus me ajuda, Espírito Santo de Deus me ajuda, Espírito Santo de Deus me ajuda, porque eu não posso mais comer carne, eu não posso mais comer vitamina dos 3 anos. E vocês acham que essa súplica foi lá só aquele dia? Ela permanece até hoje. Até hoje.
até que eu descanse no pó ou que Jesus venha. Porque se não for assim, o que vai acontecer comigo? Vou cair, vou voltar para a velha vida. Sabe, queridos? E a velha vida tem que ser abandonada. E aí, é pecado violar as leis do nosso ser, como é pecado quebrantar os 10 mandamentos. Uma das coisas que Jesus me ensinou com clareza, quando eu estava mudando o meu estilo de vida: Ele é o meu Criador. Ele é o seu Criador. Ele nos construiu, e assim como Ele colocou leis que regem os universos, que mantém os astros em suas posições, servindo harmoniosamente, o nosso corpo está estabelecido assim. Temos leis naturais no nosso corpo. E quando nós quebramos essas leis, qual é o resultado? Enfermidades, doenças, degeneração de caráter, degeneração de moral. Aí você olha para a geração que nós vivemos hoje, o que está acontecendo com esse povo? Quebra das leis naturais do Senhor. A mudar esse corpo, massacra a mente, a vida espiritual, a vida moral. O comportamento humano passa a ser de animal, que age sem raciocinar. Sabe quando os animais estão ali, que um abocanha a comida do outro, o outro avança assim, eles não pensam. O ser humano está agindo assim, em sua grande maioria. E se nós não tivermos o poder do Espírito Santo em nós, se nós não fizermos o sacrifício de entregar o nosso corpo como sacrifício vivo para honrar e glorificar a Deus, nós não vamos conseguir agir diferente. E às vezes você está lá na sua casa, grita, histérica, nervosa, tem um marido que é mais nervoso, vira bomba de dinamite, está lá orando, suplicando e nada acontece. Por quê? As leis físicas estão sendo quebradas, o domínio próprio não acontece, a ação do Espírito Santo também não, e essa modulação que a gente precisa não está acontecendo, e precisa acontecer. E o apóstolo Paulo deixa claro que o nosso corpo não é nosso, é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3, 6, versos 19 e 20. Aí ele diz, então, glorifica a Deus no vosso corpo. Glorifica a Deus no vosso corpo. E esse glorificar a Deus no nosso corpo é, se perguntar se o que você está comendo, bebendo, olhando, ouvindo, seria algo que Jesus faria. É algo para a glória do Senhor? É algo para a sua saúde? Porque a forma como Deus me ajudou a entender que eu respeito ou desrespeito a mim mesma é quando eu faço algo que é para o meu benefício biológico ou é para o meu benefício. E agora nós vamos aqui ver a forma mais simples dentro da alimentação que mais afeta a saúde. O nosso cérebro está conectado diretamente com os nossos órgãos, porque o nosso cérebro é o grande comandante do corpo. E por ele ser o grande comandante do corpo, ele tem conexão neural. Então, o cérebro e o intestino têm conexão neural. O cérebro e o estômago têm conexão neural. O cérebro e o coração têm conexão neural. Agora, o intestino é tratado como segundo cérebro porque é o que tem maior número de memória. E aí, o que você pensa afeta o seu intestino. O que você sente afeta o seu intestino. Quem aqui às vezes já passou assim por aquela emoção? Eu vou fazer um trabalho muito importante, participar de uma reunião, de uma palestra, e teve lá um piriri. Por quê? As emoções estão influenciando o intestino. E a mesma coisa, o que você coloca para dentro do seu intestino através do que você come e bebe, vai influenciar da sua mente, vai influenciar no seu cérebro. E isso acontece, primeiramente, por uma desbiose intestinal. E uma vez que a desbiose intestinal se instala, ela vai comprometer os neurotransmissores. Uma vez que os neurotransmissores estejam comprometidos, não há conexão neural. Se não há conexão neural, o cérebro começa a ficar fora da caixa e vai desenvolver todo tipo de doenças mentais. E há pesquisas científicas que apontam que as piores doenças mentais estão relacionadas à desbiose intestinal. Essa pesquisa ainda está em estudo, porque foi feito o primeiro esboço,
e agora estão lá observando mais profundamente. Mas a gente sabe o que é isso. Você pega um paciente que está com bipolaridade, que está com ansiedade, e você retira dele as coisas que afetam, seja na alimentação, seja no olhar, no ouvir, ele se estabelece. O que entende, acaba as orientações que faz, acaba. Tem paciente de bipolaridade que depois de 5 anos não sente mais nada. Né? Aí você vê uma pessoa com lúpus, 5 anos recebeu alta do médico, mas cuidou, vigiou, viveu. E essa questão, conexão cérebro e intestino, ela enfraquece o corpo. Enfraquece o corpo. E uma das coisas que eu observo quando eu venho aqui em cima pregar, eu sempre observo que tem aqueles que não conseguem prestar atenção. Eles estão sempre dormindo. O que está acontecendo? Entorpecimento. Mente comprometida, intestino comprometido, corpo comprometido. Não consegue, o inimigo domina o corpo assim. A fraqueza domina. Porque o enfraquecimento acontece, enfraquecimento físico, mental, espiritual, moral. E eu sei que essas pessoas percebem isso, porque não vai conseguir estar bem ativo nem no trabalho, nem na igreja, nem na escola, em nada que forem fazer, vão conseguir que estão ali fortes, vigorosos, firmes. A gente sabe, a gente percebe. E se não procurar pelo poder do Espírito Santo e pelas escolhas que é o executor das nossas vontades, e que só cada um individualmente faz, ninguém pode fazer pela pessoa não ser ela mesma. Se ela decididamente não decidir viver, ela não vai conseguir. E é aí o risco: doenças precoces, mortes precoces. E ali a desbiose intestinal é causada hoje pelos apontamentos científicos, pelos alimentos industrializados. Então, não importa, seja o alimento industrializado ali, líquidos ou sólidos, embutidos, enlatados, processados, eles têm uma gama de tóxicos. E aí entra também os alimentos transgênicos, geneticamente modificados. Eles têm proteínas que o corpo não quebra. E assim, talvez você coma, não, eu como pão com trigo, com glúten, não acontece nada. Beleza, fica atento. Fica atento, porque os apontamentos das pesquisas é que causa infertilidade, demência, autismo, Parkinson, câncer, tudo que você imaginar. Porque o corpo não consegue lidar mais com esse alimento, ele está antinatural. Aquilo que a profetia era mais profetizou, Satanás juntou os anjos para ver como vai ser a nova humanidade. Mas ele mesmo decidiu mudar e converter os grãos que Deus deu por alimento em veneno. Temperança, página 12. Isso já aconteceu. Está consumado, está aí. E aquele que está inflamado, que está doente, que tem problemas, tem que entender isso. E nós temos que falar mais sobre isso, ensinar mais sobre isso. Porque não vai ser o remediador da farmácia que vai resolver. Não vai ser ir ao médico e ficar repetindo exames para ver se eu estou doente. Isso não impede a pessoa de ficar doente. O que impede a pessoa de adoecer é cuidado. Cuidado com as leis naturais. Não colocar para dentro nada que é estimulante, nem antifisiológico e nem acidificante. Porque os alimentos industrializados, origem animal e outros são estimulantes, antifisiológicos e acidificadores. E aí você vem agora para a origem animal. Aí eu coloquei até o ovo. Sim, carnes, não importa, vermelha, frango, peixe, ovos, leite, queijo, todos. Tem proteínas, gorduras, substâncias químicas como o mercúrio do peixe, como substâncias químicas que está na carne, todas elas, nos ovos, acumulam no corpo, vai afetar o fígado, vai afetar as células, vai trazer desbiose, vai afetar o corpo como um todo e vai trazer as enfermidades. Então você veja bem que as pesquisas apontam hoje que o leite e o queijo, ele aumenta a
viciante porque desenvolve apiatos químicos no cérebro da semelhança de drogas, como cocaína. E o açúcar vai pelo mesmo caminho. E as farinhas brancas também. Os alimentos industrializados cheios de aditivo químico também, porque os cientistas não são bobos não. O inimigo das altas usa, né? Põe lá um monte de aditivo químico, e quando você põe um salgadinho na boca, nossa, as papilas degustativas ficam loucas, liberam aquele monte de saliva, assim, elas enlouquecem. Por quê? Já é feito exatamente com essa intenção, manipular o seu paladar. Aí depois você pega uma maçã, morte, você não sente sabor, você não sente gosto. Por quê? Está manipulado pelo químico. Aí você vê uma criança que chora com fome, como eu presenciei outro dia, chorando com fome, sentada comida ali, tudo de gostoso que Deus pode nos dar, e a criança chorando com fome, dizendo, quero comida, mamãe, estou com fome. Eu disse, a comida saiu, mãe, por que a criança não come? Porque ela está acostumada a comer torte, bolacha, biscoito, salgadinho. Aí ela quer isso, eu não estou em casa para dar. Senhor Jesus, o futuro dessa criança. Sabe, queridos, e por conta disso e outras coisas, as últimas pesquisas, como foi publicado nas TVs agora recentemente, apresenta que, pela primeira vez na história humana, o QI dos filhos serão menores que os dos pais. Ao invés de evoluirmos, estamos fazendo o oposto. E aí eu pergunto, vai ser assim na sua casa? Quem decide isso é você. Viu? É você que decide isso. E aí, eu trouxe aqui algumas frases de Ellen White. Ela escreveu há mais de 150 anos, tá? Quando a ciência não provava. Olha lá, negar e omitir tudo que causa dano. Hoje você pega um paciente que está morrendo e você oferece aí um jejum nos últimos dias para ele, que é para se abster de tudo que faz mal, ele fica curado. Né? Ele fica curado. O pessoal que está com câncer mortal, você oferece para ele se abster daquilo que faz mal, aponta para ele se abstém e fica curado. Então a gente vê livros como, por exemplo, do Dr. McDougall nos Estados Unidos, que começou a usar essa técnica há mais de 30 anos atrás, e tem pessoas que há mais de 30 anos atrás o médico olhou e disse, não tem mais solução para você. Mas aí a pessoa começou a viver com esse estilo de vida e está viva até hoje. Aí eu sou uma dessas. Morrendo em 2015, mas eu estou viva aqui. Pois é. Então a alimentação de carne engrandece a natureza, priva os homens do amor e simpatia pelos outros, causa cânceres, tumores e moléstias dos pulmões. Eu vou falar para vocês. O meu livro, O Resgatador, assim, Resgatador, tem referências científicas que evidenciam e comprovam tudo isso. Aí eu nenhum grande queijo vai entrar no nosso estômago. O outro. Bicarbonato e fermentos químicos são nocivos. E antes de eu chegar na igreja de Jesus, eu havia entendido sobre isso. Porque quando eu comecei a orar e falar assim, Jesus me ajuda a entender o que é ser um naturalista vegetariano, eu pedi para ele mostrar para mim o que fazia mal que eu ia retirar. Então, a cada coisa que eu comia, que eu sentia que estava me afetando, eu pegava então o telefone, ia lá para o Sr. Google, pesquisar o que tem no pão, que quando eu como fica pica. Fermento químico, glúten, adulterado. Fermento químico tem alumínio, é cancerígeno. Aí você tem ali condimentos como pimenta, mostarda, pix, sacério, vinagre, não produzem no sangue. Aí hoje, o que a ciência mostra? São acidificadores do sangue. Assim como o alimento industrializado, de origem animal, acidifica o sangue. O sangue acidificado é solo fértil para crescimento de todo tipo de doença. Por quê? O sangue limpo e alcalino é o oposto. Aí mastigar devagar permite que a saliva misture com o alimento. E isso evita fermentação,
de ensinos que ajudam a gente a cuidar. E são cuidados com as leis naturais, tá? Cuidados com as leis naturais. Aí Deus me deu um livro para me escrever, eu escrevi, já está pronto, que apresenta ali as leis naturais do nosso ser. Eu apresento como terapia. Você quer fazer terapia na sua casa, sem gastar dinheiro, usando a palavra de Deus? Está lá. Mais de 28 de terapia que você faz em casa para você ter boa saúde. Eclesiastes 10, 17. Então, aí, Eclesiastes 10, 17, o que está escrito aí? Diz assim, ó. Bem-aventurada, ó terra, cujo filho se assenta à mesa, há tempo para refazerem as forças e sem benedícios. Isso é uma terapia para nós. Você tem que se assentar à mesa a tempo, que significa você ter horário definido para consumir o seu alimento, tem algo de jejum, almoço e jantar. 3 refeições de horário definido. Cientificamente, isso organiza e alinha todo o seu corpo e a sua biologia, faz com que o seu cérebro fique mais tranquilo e organizado. Né? Você vai lá cuidar de um autista, tadinho, tudo bagunçado, uma pessoa que tem problemas de organização, pega uma caderneta e organiza as coisas, a agendinha dele e isso também. O dia ele vai ficar legal. Se a gente organiza os nossos horários de refeição, o nosso corpo fica legal também, ele fica bem. E o de jejum é a primeira alimentação do dia e tem que ser a mais reforçada, a melhor, porque ela vai garantir energia para você vencer o seu dia e chegar lá no fim do dia bem, porque senão você chega exaurido e cansado atrasado. O almoço é um reforço dessa alimentação e o jantar é de mendigo. Você precisa estar dormindo de estômago vazio. Tem que ser leve, suave, né? Para você descansar e dormir bem, o corpo descansar e fazer alcançar o sono reparador para que não adoeça. Porque se você não alcança o sono reparador, você adoece. O GNP53 só desenvolve o nosso corpo quando a gente alcança o sono reparador e antes da meia-noite. Aí você dorme às 20 horas para ele sentar e trabalhar. A maioria não faz isso. O GNP53 não trabalha e a pessoa adoece muito mais fácil. A desintoxicação do cérebro não acontece e a pessoa adoece mais fácil. E foi o que aconteceu comigo. Estava lá morrendo. E aí vinha 2 refeições de melhor que 2. E hoje tem profissionais médicos, pesquisadores científicos que dizem que não. Porque se você ficar comendo a cada minuto, de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas, você vai a cada mastigada iniciar um processo de digestão e a sua maquinária vai ser gasta mais tempo e você vai ficar mais cansado, mais fatigado. Então, cessar as suas refeições e só tomar água entre as refeições é a melhor coisa que você pode fazer. Nunca deve um bocado de alimento atravessar os olhos entre as refeições. E realmente, porque isso leva ao desgaste. Aí quer fazer as forças agora, Eclesiastes. Então ele diz ali, sente-se à mesa a tempo para fazer as forças. É impossível, queridos, a gente querer fazer as forças comendo um alimento que é só uma guloseima pobre de nutrientes, que só está satisfazendo o prazer do cérebro, do pânico ali, e não está satisfazendo a necessidade da biologia. É impossível. E a gente tem que pensar nisso. Você vai para a sua mesa, você senta para fazer as forças, o que você está comendo? É algo que está preenchendo a sua necessidade biológica? Ou é algo que só está fazendo no gosto? Aí você está fazendo do seu estômago um Deus? Ou você está honrando o Senhor? Temos que pensar nisso. E a alimentação que realmente dá energia e força e vigor e até saúde. Gênesis 29. É uma refeição vegetariana naturalista e sem carnes. Porque a carne dá uma energia vazia, cheia de gorduras e proteínas que acumula e intoxica. E outros tóxicos ainda. E não há nada que você encontre em carne que você não encontre no reino vegetal. Só precisa fazer um bom balanço, um bom equilíbrio, procurar um profissional para te ajudar a fazer isso. E nossas igrejas estão desenvolvendo ali estudo de saúde para ajudar nesse processo. Né? E aqui a Mônica está à frente disso. E na igreja da Andréia ela vai estar em 2023. Né? Então procure
estômago, atrasa a digestão, causa fermentamento, perda das proteínas, dos nutrientes, só prejuízo. E acumula gordura no fígado. Às vezes as pessoas fazem um exame, está com gordura no fígado, não faço nada de errado. É que não sabe o que está fazendo de errado. Porque esses processos vai fazer isso. Então a gente deve evitar. O líquido, 20 minutos antes, não tem problema. Uma hora e meia depois, está tudo certo. Mas junto? Não pode. Vai dar prejuízo. E aí toda fermentação causa acidificação. Junção de alimentos, né? A gente come tudo que vem pela frente e acha que está tudo certo. Causa fermentação. Fermentação traz acidificação. E ter esses cuidados não nos custa nada. A gente vai ter só saúde. A gente só não deve querer fazer essa mudança tudo de uma vez só, que pode enlouquecer, né? Mas no dia a dia, entra lá no meu grupo de saúde, que cada dia entra um tiquinho, a gente vai caminhando. E a Mônica também está fazendo isso, né, Mônica? É aqui, ó, esse doutor Otto, ele ganhou o prêmio Nobel no ano de 1931 por provar que o sangue alcalino não desenvolve câncer, não desenvolve doença. Então, um sangue alcalino, ele tem uma alcalinidade entre 7,43 até 7,45. Não, 7,35 e 7,45. Isso é considerado alcalino. Passou disso, seja para mais ou para menos, é ácido. E quando o corpo está nessas condições, então ele fica propício para o crescimento de vírus, vírus da Covid, né? Fungos, bactérias, cânceres, todo tipo de enfermidade. E aí quando a gente vai então, para a alimentação como o ovo é acidificador. Porque o pH dele está baixo do nosso sangue. E não só acidificador, ele tem mais também componentes intoxicador. E eleva o nível de índice de câncer da próstata, do ovário, da mama também. E aí você vai para o vinagre. Tem muita gente que defende, eu provo o vinagre porque ele faz bem. É um produto muito fácil, faz bem e faz mal. Nós que temos luz, temos que nos apartar. O Espírito de Profecia já falava sobre isso. A gente deve apresentar, deixar o vinagre. O vinagre você usa para faxinar a casa, mas não para consumo. Quando você coloca o vinagre por dentro da sua salada, ele destrói tudo que está ali. Ele apodrece. E ele é um ácido muito forte. E ele não vai deixar de ser ácido dentro do corpo. Agora, o limão não faz isso. O limão é ácido fora. Dentro ele alcaliniza. Então, tudo que você for fazer usando vinagre, usa limão. Né? Enfim, são coisas que a gente vai estar aprendendo depois. E aí, irmãos, apresentei o nosso corpo, santo e agradável ao Senhor, que é o nosso sacrifício diário. Hoje a gente não precisa mais sacrificar cordeirinhos, porque o nosso cordeiro foi crucificado na cruz. E na cruz, Cristo tornou o nosso corpo propriedade adquirida dele. Então, eu e você somos propriedade adquirida de Jesus. Primeiro, pelo direito de Criador. Segundo, pelo direito de Redentor. E hoje, a nossa adoração tem que ser dentro de um estilo de vida, de adoração a Ele. E por isso o apóstolo Paulo escreveu, lá em Romanos 12:1, apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E fazer um culto racional a Deus é usar a razão, é usar o entendimento, é estudar, entender e se apartar do mal. Né? Olha o que a lição Sabatina mostrou. Nós temos uma armadura de Deus para vestir. E essa armadura colocada em nós é para que nós nos defendamos, nós nos abatemos do mal. Às vezes a gente fica só esperando que Deus haja em nós. A gente precisa agir, né? Agir. E aí tem essa outra frase aqui no Espírito de Profecia para nos dar uma alerta. Às vezes você está ouvindo e fala, não, tá tudo certo.
fez, então, em tormento jazereis, como está escrito lá em Isaías 50:11. Então, nós não devemos apenas orar e ficar pedindo, Senhor me cura, como se nós não tivéssemos luz. Devemos fazer escolhas que nos levem a alcançar o melhor. Aí você fala assim, mas eu conheço alguém que fez tudo e está morrendo de câncer. Então, Deus, a gente precisa entender assim. Eu sei que eu vou morrer. Eu sei. Mas eu não posso ser o causador da minha morte. Que seja o outro lá, que seja o pecado, mas consequência do pecado, a gente sabe, mas que não sejamos nós mesmos. Né? Nós não estamos aqui para semente, nós estamos aqui para adorar o nosso Deus. Né? E mesmo que a gente sabe que vai morrer, posso sim morrer de câncer, porque eu estou aqui a mercê do frio, da chuva, do mal, do bem, sou um ser humano pecador. Mas a minha adoração tem que ser reta, né? Tem que ser séria, sincera, com palavras mais transparentes. Porque se com a minha boca eu digo, eu quero vida eterna, mas com a minha boca eu estou matando um corpo, eu quero minha vida, será? Pense nisso. E a solução é as escolhas. Eu já falei, né? As escolhas. É as escolhas. Ninguém pode fazer isso por você, você mesmo. É você que escolhe, vida ou morte. Né? É você. E aí os pilares que Deus nos dá para a gente priorizar. Existem muitos meios de praticar a cura da arte da cura, mas só existe um meio que o céu aprova. Os remédios de Deus são os simples agentes da natureza. A luz, luz solar, abstinência, repouso, exercício físico, regime alimentar conveniente e uso de água e confiança no Deus protetor e criador. E hoje a gente sabe que as pessoas estão procurando tudo aí. É yoga, é cirurgias. Não que a gente não deve procurar medicina, a gente deve. A medicina também vem da parte de Deus. O que nós não podemos é ficar com o pensamento achando que eu estou mal e só o médico e os remédios vai resolver. Porque você, quando vai no médico, você vai ser diagnosticado de um sintoma que você está sentindo. E o médico vai passar um remédio para aliviar o sintoma. Se você não procurar a causa do seu sintoma e não sanar a causa do sintoma, vai acontecer com você o que aconteceu com um irmão lá da África, que eu atendi essa semana. Ele disse assim, eu já fiz cirurgia 2 vezes. E já faz anos, mas de tempo em tempo a doença volta. E por que de tempo em tempo a doença volta? Eu não sei o que acontece. Eu disse, eu sei. É que o senhor está remediando, se mutilando nos órgãos afetados, mas o que o senhor não tirou ainda é o hábito causador do problema. E se você não tira o hábito causador do problema, o problema não vai embora. Aí você retirou com remédio, a glicose abaixou, o diabetes regulou, mas o tempo passou e o que acontece? Adoeceu de novo. E aí você vai ficar nessa gangorra até quando? E viver essa ilusão. Porque é uma ilusão. É uma ilusão. Então os remédios são excelentes na emergência. Mas no dia a dia, o mais excelente ainda é você identificar a causa do problema e, com a sua mão e as suas escolhas, afasta de você. Esse é excelente. E aí agora, eu vou convidar aqui a nossa querida irmã Andréia para dar o testemunho dela, querido. E eu sei que não é só a alimentação a causa dos nossos males. Sentimentos ruins no nosso coração causam doenças psicossomáticas. Sentimentos ruins, traumas, medo, rancores, ódio, adoece, veneno. E se a busca pelo poder do Espírito Santo não te liberta disso, busca ajuda, psicoterapia, busca alguma coisa. Porque com o tempo as doenças vêm, as enfermidades aparecem. E a gente precisa não só do auxílio divino, mas também dos profissionais. E aí, com a Andréia, ontem, à noite, não conheci a Andréia, conheci hoje. Faz parte lá do grupo de saúde, uma vez todo dia está lá colocando um monte de coisas maravilhosas lá no grupo. E o testemunho dela. Então, queridos, ontem à noite, ela me mandou uma mensagem. E ela me disse que Satanás tocou ela na infância.
esse trauma só era muito como era a mente dela. E ela ficou aprisionada numa enfermidade por 15 anos. E Andréia, em 15 anos, quantas vezes você orou a Deus pedindo cura? Não tem como contar. Não tem como contar. Mas essa cura veio quando? Essa cura veio há 1 ano e meio, em média, atrás. Um dia, depois de muita luta, depois de 13 anos tomando medicamento para dormir, depois de 15 anos passando reconhecidamente por um quadro depressivo, tomando medicamentos, passei por todos eles, viu? Começando por fluoxetina, sertralina, bupropiona, estalopram e muitos outros que eu não lembro o nome agora. Eu tive uma experiência com Deus. Era quase 2 horas da manhã, né, da madrugada. Eu estava no jardim da minha casa, em prantos, chorando, pedindo que Deus me mostrasse o que eu deveria fazer. Eu já tinha pedido durante muito tempo, havia saído da igreja, retornado, mas aquela realidade não mudava. Mudava em alguns períodos quando eu me entupia de espiritucamina. Perdia peso, mas o problema não era o peso até então. O problema era a minha mente, era o meu emocional. Era o que a vida tinha me causado lá atrás. Enquanto eu não resolvesse esse problema, a coisa ia só sendo prolongada. E naquele momento eu me prostrei, me joguei e disse: Senhor, o que eu tenho que fazer? Porque até então eu entendia que o Senhor era o dono da cura, Ele poderia me curar. Mas em nenhum momento eu cheguei à conclusão de que também dependia de mim. Eu precisava agir. E nós somos assim, às vezes a gente quer receber de Deus algo que eu não levanto uma palha para fazer. Não faço a minha parte, eu fico esperando tudo de Deus. E naquele momento, Senhor, eu senti a presença de Deus e algo, eu tenho certeza que foi o Espírito Santo, colocou na minha mente a seguinte frase: vai estudar. E eu não entendi, como assim estudar? Senhor, eu fiz letras, vai estudar. Mas o que eu estava suplicando a Deus naquele momento era uma solução de um problema, mas o Senhor não mandou estudar? Como assim? Foi aí que eu entendi a resposta de Deus. Ele mandou estudar sobre as verdades contidas na sua palavra, no espírito de profecia, a respeito daquilo que eu estava vivendo. Eu precisava fazer um estudo específico sobre aquilo. E entendi também que aquele estudo de sua palavra, o espírito de profecia através da Ellen White, deveria estar em consonância com a ciência. E aí eu fui buscar. Até comentei com a Mônica. O primeiro estudo profundo que eu fui fazer foi sobre microbiota intestinal. E eu fiquei abismada, porque algo me incomodava. Eu não entendia por que pessoas tão magrinhas, né, comiam de tudo, em muitos momentos, mesmo às vezes apresentando doenças, mas não engordavam. E por que pessoas gordinhas, só de pensar em algo, já ganhava 2 quilos? Eu ficava encucada com aquilo. E eu entendi através da pesquisa, né, de muitos meses de estudo, que os magrinhos ele tem um tipo de bactéria específico no intestino e os gordinhos têm outro grupo de bactérias. E eu falei, eu vou matar essas bactérias do gordinho de fome. O que eu tenho que fazer? Aí eu fui entender que os alimentos
falaram lá no Éden. Quanto mais naturais, mais eu alimentava as bactérias dos magrinhos. Segundo estudo profundo que o Senhor me mostrou que eu deveria pesquisar, foi a respeito. Me fugiu a palavra agora. Deixa eu pegar aqui. Epigenética. Vocês já ouviram falar disso, não? Eu descobri há pouco tempo. A epigenética é a maneira como os genes se interagem com o meio. Foi feito um estudo em 2003, em um artigo publicado na revista Galileu, que dizia que 98% dos nossos genes estavam ali, até então, né? Eles entendiam que eram genes paradinhos, ineficientes, não era usado para nada. Algum tempo depois, até chamavam de genes lixo, né? Porque estava ali, não tinha influência nenhuma no corpo. Algum tempo depois descobriram que esse 98% do nosso DNA, eles estão ali com uma função. Porque Deus é perfeito, né, irmãos? Deus é sábio. 98% dos nossos genes estão ali para interagir com o nosso estilo de vida. Então, aquela ideia de que, mas a minha mãe teve diabetes, eu tenho propensão a ter diabetes, eu terei diabetes, meus filhos terão. Não, irmãos. Está aqui a ciência provando que não. Que o nosso estilo de vida vai determinar. Eu posso mudar o meu DNA através do meu estilo de vida. Não significa que o meu avô faleceu de câncer do sangue. Eu não preciso falecer de câncer do sangue. Deus me mostrou que eu posso fazer essa transformação através das minhas escolhas. Nossa, mas é um mérito, não é mérito meu. Mas o Senhor nos capacita, o Senhor nos dá a luz, e essa é a luz. A conclusão que eu cheguei com todos esses 30 quilos eliminados é que não são só 30 quilos, é a felicidade de volta. Sabe quando você come um alimento e aquilo te faz mal? Sabe quando você tem uma vida sedentária e você... estou com uma dor aqui. Eu cheguei a fazer exames para ver se eu estava com aquele exame, aquela doença do sangue, que dói tudo, como chama? Fibromialgia e uma outra que eu esqueci agora, do sangue. Porque doía tudo. Eu tocava na pele e doía. Eu jogava a culpa no Covid. Era o Covid. Não era. Eu estava inflamada, toda inflamada. E o Senhor me mostrou que eu poderia mudar essa realidade. E hoje eu entendo que nós, cristãos, a gente não precisa sofrer. Muitas pessoas acham que nós, o cristão ele tem que sofrer, carregar sua cruz. Irmãos, a cruz que nós temos que carregar é a decisão dos outros, que nós não podemos mudar. Amém. Mas a nossa decisão, as nossas escolhas, a gente pode mudar e a gente pode ser feliz com elas. Eu não lembrava mais como era passar 2 dias sem dor de cabeça. Não lembrava mais como era comer um alimento que não me sentia estufada, como a irmã disse. Por quê? Porque eu me entupia de pão, que era a minha comida preferida, mas não deixou de ser. Porque eu amo pão, mas o meu pão agora é abençoado por Deus. São usados alimentos ali que vão contribuir para a minha saúde, não para a minha doença. Então, que nós possamos fazer escolhas santas. Eu costumo dizer agora assim, essa escolha é santa. Esse alimento, essa atitude, essa prática, ela vai me curar ou ela vai me adoecer? São escolhas, são perguntas que eu faço o tempo todo. E não é fácil, irmãos, não é fácil. Vocês sabem que pessoas que começam a mudar os hábitos, algumas pessoas começam a ver ela como um social, né? Ela não participa, não vai em festa.
Irmãos, eu vou nas festas, eu participo, eu confraternizo com os meus amigos da escola, né? Eles levam seus lanches, eu levo o meu, e a gente conversa, a gente interage, e é maravilhoso. Por que eu tenho que ser social? Né? E sempre tem uma coisa ou outra ali que eu entendo que é permitido que eu consuma. Então, nós podemos ser felizes. Deus nos colocou na terra para ser feliz, para vivenciar momentos de alegria com as pessoas. E essas práticas, essas escolhas, esse estilo de vida, ele nos proporciona. André, tá? Hoje eu sou assim, infinitamente mais feliz do que eu era antes. Muito mais. Não é porque eu deixei, por exemplo, de comer um hambúrguer, né? Eu não me abstive da carne ainda. A gente faz em casa, né? Então, estou no processo, né? Isso da lentilha, né? Por exemplo, o hambúrguer que eu comia na rua, eu não como mais, né? Porque eu não sei como foi preparado aquilo, o tamaco, enfim, outros condimentos, sazon, né? Então, eu não estou infeliz por não consumir essas coisas. Eu sou mais feliz porque eu tenho clareza naquilo, no meu trabalho, né? Eu tenho mais clareza em como solucionar pequenos problemas de sala de aula. Então, o Senhor me abençoou tanto, irmãos, mas tanto, continua me abençoando. E olha, eu vou falar uma coisa. Há muito tempo, irmãos, eu não tenho tido uma semana tão difícil como eu tive essa semana. O inimigo tem trabalhado demais, porque ele sabia que essa semana, hoje, eu estaria dando meu testemunho aqui e dizendo que o Senhor, Ele pode fazer nas nossas vidas, só que a gente tem que permitir. Uma luta muito grande, e eu falei, não, bom som, porque Ele não sabe o que a gente pensa, mas Ele sabe o que a gente fala, né? Você afaste de mim, porque eu vou levar o nome do Senhor, eu vou falar o que Deus fez na minha vida. Você não vai ganhar nessa guerra, você não vai. E Ele trabalhou, irmãos, para eu não vir aqui hoje, tem trabalhado, porque Ele sabe da grande missão que nós temos no ano de 2023, lá na nossa igreja, com os nossos irmãos, com os nossos amigos. E é uma honra poder compartilhar. Eu falo mesmo, que é isso que Deus disse: fale, não se cale, não seja um testemunho calado, não seja um testemunho vivo, vívido, para a honra e glória de Deus, não para a minha glória. Amém? Amém. André, obrigada. Só queria lembrar, foram 15 anos de depressão, 13 anos de medicamento, psicoterapias e uma libertação em 8 meses, usando os remédios de Deus. Exatamente. Tá bom, gente? Usando os remédios de Deus. E eu fecho aqui dizendo para vocês que os remédios de Deus, eles são colocados para nós. Eu não conhecia. Talvez vocês também não conhecessem. Passaram a conhecer recentemente. Mas hoje, a ciência prega isso daí. Eu olho para as pessoas lá de fora da nossa igreja, que não são adventistas, mas que usam os livros do Espírito de Profecia para tratar. Profissionais nos hospitais mais importantes de São Paulo usam os livros do Espírito de Profecia, não são adventistas. Profissionais de várias áreas da saúde usam os livros do Espírito de Profecia para entender mais sobre medicina e usar para tratar. Porque as pesquisas científicas mostram, mas quando a gente é usado por Deus, a gente entende que quando Deus apresenta algo, a gente não precisa da ciência. Eu não preciso de uma vírgula da ciência para aceitar e entender. Entender e aceitar e viver. Mas eu preciso usar, porque tem muitos que precisam. E como propriedade de Cristo Jesus, eu sei que eu não devo só viver isso, eu também devo ensinar. Então talvez você que é saudável, família saudável, não tenha nada, está pensando, estou tranquilo, eu não tenho nada. Sim,
Mas há um dever a cumprir. Há um dever a cumprir. E esse dever é ensinar. Não somos chamados, vinde a mim, todos vós que estás cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E uma vez aliviado, qual é a ordem? Ide, ide, ide. Eu sei que entre nós, adventistas, tem uma voz que eu digo que não é bem do céu, que diz assim, testemunha calado. Porque eu já chorei muitas pitangas, viu? Por falar. As pessoas dizem, cara, viva calado, cante. Essa voz não é do céu. Fale, testemunhe, só não fica conhecendo o outro. Você falou, testemunhou, pronto, deixa, o Espírito Santo vai agir. Fiz assim com a minha família, faço assim com meus amigos, faço assim com as pessoas. Amo conversar com as pessoas e falar das minhas coisas. As pessoas falam assim, você deixou de pecar, não foi? Sim. Essa religião, não, foi depois. É para minha saúde. Eu puxo Bíblia. Todos os meus artigos científicos, para minhas formações, porque quando eu vivi a minha experiência de quase morte, eu era esteticista. Mas Jesus me mostrou que aquilo enfraquecia a vida espiritual das pessoas, porque eu reforçava a vaidade nelas. Eu falei, eu quero isso não, Senhor Jesus. Quero isso não. Eu quero viver para a tua glória. E isso aconteceu especificamente em 2018, devido a uma experiência sobrenatural, que um outro dia eu conto. E então me coloquei nas mãos do Senhor Jesus e disse, eu sou uma oferta sua, me usa. E agora me mostra o que eu vou fazer. Então Deus me levou a outras formações acadêmicas. Então eu sou psicanalista e naturopata. E quero ir muito além. Porque se Jesus chegar amanhã, no pôr do sol do dia anterior, eu quero estar pegando um diploma de medicina. Porque nós vamos estudar toda a eternidade. E então, queridos, nos meus artigos científicos eu usei Bíblia como manual da vida. Os livros de espírito de profecia. E ciência. E não é diferente lá no consultório dos pacientes. Não importa se é paciente de psicoterapia, se é paciente que quer melhorar as escolhas, os hábitos e o estilo de vida. Eu uso as mesmas ferramentas. Porque são as verdadeiras e únicas. E céus e terras passarão, elas não passarão. E os remédios de Deus fazem parte dos cuidados com as leis naturais que temos. Mas não são os únicos. Como a irmã testemunhou, sentimentos, traumas. E o que ela disse sobre a epigenética. No meu livro, Resgatado, Paulo Resgatador, volume 1, eu falo sobre isso. E a atividade física, ela é capaz de arrancar do nosso DNA as impressões de traumas que fica. Você sofreu um abuso sexual na infância? Tá imprimido, carimbado. E o que vai limpar isso? A atividade física renova os neurônios e arranca os carinhos. E se você então tem uma qualidade de vida diferente, novos carinhos vão ser feitos. Mas enfim, hoje eu encerro aqui, Deus, dizendo a você, eu não estou aqui só pregando, eu estou aqui também, em nome do Senhor Jesus, dizendo a você, ei, exército de Cristo, levante. Pode, então, vamos começar a falar, por favor. Ei, exército de Cristo, Cristo nos chama. É uma mensagem para ser entregue. Já vem uma grande perseguição sobre nós. E se nós não estivermos vivendo por palavras e ações coerentes para receber a chuva serôdia, a nossa boca não vai dar alto clamor. Se as pessoas lá fora não estiverem vivendo uma mensagem de saúde, vai estar desentorpecida, dificilmente elas vão entender o evangelho que elas precisam entender. Porque elas precisam estar com a mente limpa para que Deus trabalhe nelas de forma fácil. Mas se elas estão então entorpecidas, você vai chegar para ela e dizer que ela não pode guardar o domingo porque é a marca da besta, e você vai tentar explicar, ela vai pegar um cabo de você e vai para a tua cabeça, dizer que tu está louco. Mas se ela estiver com a mente limpa e entender que a palavra de Deus é santa e fiel, ela vai entender, porque o Espírito Santo vai agir nela, como agiu em mim e mostrou a mim a igreja verdadeira sem precisar de auxílio humano.
nós não fazemos. E se nós não fizermos aquela entrega aos pés de Jesus, Senhor Jesus, sabe como eu tenho feito nos últimos dias? Eu tenho chorado. Chorado e falado, Senhor, me usa, Senhor, me usa, Senhor, me usa. Me ajuda a fazer a missão. Me ajuda a fazer a missão. Porque como a irmã André percebeu, não é fácil. O inimigo, ele pega todas as pontas e as brechas e as lacunas e nos pode, ele tenta nos triturar, levanta pessoas com falsidade, com perseguição, é o inferno. Se não estiver com Jesus, a gente só pode chorar e sofrer, porque eu vivi assim um ano, tá? Chorando e sofrendo pela perseguição, pelas calúnias, pela difamação, até que eu entendi que se eu não fechasse os meus olhos para isso e deixasse Deus agir, eu não ia fazer missão alguma. E a gente só entende isso pelo poder de Deus, porque a missão é grande e poderosa. E não conseguimos fazer sem o poder de Deus. E viver a mensagem de saúde é uma limpeza, é uma purificação do templo, para que o Espírito Santo venha. E nós não devemos viver isso sozinhos, devemos apresentar aos outros. Breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Com bastante entusiasmo, desejando realmente a volta de Jesus. Servos de Deus, ao reino da paz, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levar.
E eu sei que esse dia está perto. E eu sei também que a mensagem de saúde é o braço direito do terceiro anjo. E eu sei que eu sou o terceiro anjo que cada irmão aqui também é. E nós sabemos, Senhor, que precisamos viver essa mensagem. E que devemos levar essa mensagem às pessoas, os seus filhos, onde quer que eles estejam. Então, nesse momento, Pai de amor, eu oro e suplico ao Senhor, que assim como tem me guiado os meus servos, seus filhos, onde eles estão, para receber não só essa mensagem, mas também a mensagem do Evangelho, aquela última mensagem especial que o Senhor reservou para eles. Que o Senhor guie os pés de cada filho seu aqui nessa igreja. Amém. Que o Senhor use cada um e que cada um deles venha a receber, através do poder do Santo Espírito, todos os dias, um chamado especial para que se despertem e se levantem como soldados que são do teu exército e se preparem com a armadura e se revistam do poder do Espírito Santo e da palavra para estarem prontos, porque se não estivermos prontos, vamos ser achados em falta. Então, Senhor, estejam conosco. Nós entregamos aqui as nossas vidas em suas mãos como oferta viva. E nos usa, Senhor, e nos usa. Eu te suplico no nome santo de Cristo Jesus. Amém.